Tema da postagem de hoje: o caso de Bebedouro, Minas Gerais. Primeira parte. No dia 4 de maio de 1969, o soldado José Antônio da Silva estava pescando numa lagoa em Bebedouro, próximo à cidade de Matozinhos, Minas Gerais, quando por volta das 3 da tarde ouviu um ruído num matagal que ficava às suas costas. Ao olhar para trás, observou alguns vultos no meio de uns capins altos. Ele ouviu alguns gemidos abafados e logo em seguida foi atingido por uma espécie de fogo. Posteriormente veio a comentar, abre aspas, parecia fogo, mas não era, porque não me queimou. Era um facho de luz esverdeada no centro e avermelhada nas bordas. Fecha aspas. Pois bem, José Antônio, sentindo câimbras e adormecimentos nas pernas, se ajoelhou automaticamente, deixando de lado o caniço que segurava e sentindo-se incapaz de andar ou reagir de imediato. Você se lembra até hoje da sensação do formigamento? Como é que era? Era parecido com alguma coisa que você um dia viesse assim? Quando eu adormeço assim, né? Parecido com uma cãibra? É, uma cãibra muito forte. Aí depois ficou dormindo, daí aqui pra baixo, aí foi que eu tinha cortado. Aí no trabalho não senti mais dor, não. Só do joelho pra cima. Mesmo quando uma cama, um formigamento muito forte. Igual dá até hoje, minha vez a pressão também é alta, dá até hoje. É parecido com... só que é mais forte, né? Então, dois indivíduos pequenos, de aproximadamente 1,20 m de altura cada um, se aproximaram e o levantaram pelas axilas, arrastando-o pelo matagal pantanoso adentro até chegarem a um aparelho que lembrava o formato de um carretel. Era um cilindro cinzento de 2 metros de altura, apoiado numa plataforma circular preta de 2,5 metros de diâmetro sobre o solo. Na extremidade superior havia outra plataforma circular, um pouco maior, talvez uns 3 metros de diâmetro. Todos os três, José e os dois seres, entraram por uma abertura na parte cilíndrica, num compartimento quadrangular todo iluminado, porém sem lâmpadas aparentes. Criaturas encapuzadas. Os tripulantes vestiam roupas claras, brilhantes e engomadas nas articulações dos joelhos e dos cotovelos. Cobrindo a cabeça havia um capacete de cor cinza fosca, como alumínio sem brilho, que era redondo na parte traseira e esquinado na parte frontal, aplainando-se a partir da testa, exceto ao nível do nariz, onde havia uma saliência correspondente. Na altura dos olhos haviam 2 orifícios redondos. Aparentemente rígida, esta máscara descia larga sobre os ombros e não tinha conexão com o vestuário. Da parte inferior do corpo saía um tubo, parecendo ser de plástico, que, passando sobre o peito e sob as axilas, terminava num pequeno bujão fixado nas costas. Era grande o contraste entre os tripulantes e José Antônio, que vestia apenas um calção curto, de camurça amarela, com um grande rosário enrolado na cintura e um gorro de meia de mulher na cabeça, coberto por um outro gorro de malha preta. Uma figuraça, né? Já dentro do aparelho, os homenzinhos sentaram o soldado José em um banco cúbico, sem pernas, e colocaram na sua cabeça um capacete idêntico aos que usavam. Também desse capacete saía um tubo, mas ele não ficou sabendo se lhe colocaram o bujão às costas. Chegou a pensar que, talvez, este bujão estivesse atrás do banco, embora não tenha visto. Sentando um de cada lado, no mesmo banco onde estava José Antônio, os 2 estranhos seres amarraram-lhe os pés e depois a cintura com um material ressecado e áspero. Depois amarraram-se a si próprios. Então, entrou outro tripulante no recinto e, sentando-se à frente dos 3, em um banco isolado, após prender-se também, acionou uma alavanca fechando a escotilha e decolando a nave. Rumo ao espaço. Logo após a decolagem, os tripulantes começaram a falar animadamente, em um idioma desconhecido. À medida que o aparelho subia, a respiração do nosso soldado José tornava-se mais difícil. A certa altura,
Além do abatimento normal, sentiu o organismo cansado, quase paralisado. Sua posição foi se tornando cada vez mais incômoda, devido talvez à dureza do banco, ao adormecimento das pernas e ao peso do capacete, cujas quinas machucavam-lhe os ombros e a nuca. Já lhe parecia que a viagem não teria mais fim, quando a nave apoiou-se em algum lugar e parou. Os homenzinhos se desamarraram, desamarrando depois a testemunha e fechando os orifícios da sua máscara, de modo que não pudesse ver, apenas escutar o que acontecia. Ato seguinte, pegaram-no pelas axilas e o levaram a outro lugar, onde também havia um banco duro. Só então abriram os orifícios da sua máscara. José Antônio percebeu que estava em um grande salão, tendo à sua frente um indivíduo sem máscara e sem uniforme de voo, conversando alegremente com os 3 tripulantes que estavam agora sem seus capacetes. Segundo José, estes seres tinham cabelos longos, ondulados e avermelhados, barba espessa e comprida, chegando até o abdômen, pele clara, olhos arredondados e grandes, com a esclerótica mais escura do que a pele, pupilas bem escuras, sobrancelhas grossas, nariz fino e comprido, orelhas grandes, despontadas na parte superior, boca larga, parecendo boca de peixe. Muito esquisitos, né? José se encontrava numa posição tal que seu ângulo de visão era muito pequeno, mas, se esforçando um pouco, viu ao lado, sobre um estrado, enfileirados em decúbito dorsal e desnudos, 4 homens, pareciam mortos. 2 deles eram robustos, sendo um deles negro e outro claro. Os 2 outros eram franzinos e brancos. Acima desse estrado viam-se desenhos coloridos de seres e coisas da terra, como animais, casas, cidades, árvores, mar, automóveis, caminhões e aviões. Por meio de gestos, desenhos e palavras repetidas, os seres tentaram fazer-se entender. José então deduziu que eles queriam algumas armas terrestres. Interrompendo a conversação, entrou num recinto um outro deles, servindo uma bebida amarga, de cor verde escura, que o soldado só tomou depois que viu alguns beberem a droga. Beber aquilo foi uma operação muito difícil, porque, para levar o cálice à boca, tiveram que movimentar sua máscara, a qual já machucava sua nuca e provocava feridas, mas, após isto, sentiu-se mais disposto. Dentre os aspectos abordados na tentativa de comunicação, José não teve dúvidas de que aqueles indivíduos estavam insistindo para que ele os auxiliasse em seus propósitos relacionados com nossa sociedade aqui na Terra. O suposto líder dos homenzinhos propôs-lhe levá-lo de volta à Terra, onde durante 3 anos ficaria colhendo informações para eles. Mandaria depois buscá-lo para junto deles novamente, a fim de que permanecesse ali para estudos por um período de 7 anos. Finalmente, deixá-lo-ia definitivamente na Terra, como um guia para sua gente. Como resposta, José Antônio fez um sinal negativo para indicar sua recusa e, manipulando o rosário, começou a rezar em voz alta, mas o chefe, demonstrando irritação, arrancou-lhe o crucifixo das mãos.